Ué, que tela preta é essa? Cut Hop Blast. Oblast. Ei, pare de comer e conversar. Os spiders estão roubando tudo. Ah, vamos testar um nível aí. E olha só, tem uma música de fundo bem diferente. A bomba aí é para explodir, né? Ei, não gaste seus movimentos não, assim vai desperdiçá-las. Carregando. É, e também esse jogo aí não tem anúncios que nem os outros jogos. O que é isso? Passe dos desafios. Eu sou pobre, eu não tenho esse dinheiro não. E quem é esse azul quadrado aí? É o Bob Esponja? Não. Esse é o... Ah, não faço ideia quem seja.
Nível difícil. Eu vou precisar dessa bomba aí. Nossa, só apenas 55 segundos.
Ué, eles vão ficar aí conversando? Que mega explosão! Que explosão!
Ih, vai ser uma explosão retarda. E tem até um cofre estelar. Depois desse nível aí, o vídeo acaba. Excelente. Pronto, acabou mesmo. E também no fim. Você quer falar alguma coisa? Sim. E também no último vídeo aí você disse que você ia fazer o terceiro capítulo do Pleiade pré-histórico, sabia? Mas eu fiquei sem ideias aí, mas vai ser adiado para segunda-feira. Nossa, segunda-feira aí tem muito especial, né? Mas é isso que eu vou adiar. Não é adiar? Tanto faz essa palavra. O que é isso? Corrida de estrelas. Ué, eles nem resolvem resgatar os doces? Eu acho que eles não vão me ligar.